Olha, é um prazer imenso ocupar esse altar, esse momento agora onde nós ministramos a palavra do Senhor. Então, se você tiver aí um tempinho e puder parar um pouquinho o que você está fazendo, você está aí se deslocando para sua casa, você que está no seu horário de almoço, você que está aí na cozinha, você que está na sala, seja em qual lugar, em qual ambiente que você estiver agora, pare um pouquinho. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor, a saber que Deus só fala com quem ouve. E ter a disposição do nosso coração para ouvir é uma dinâmica que nos edifica. A gente está disposto a ouvir a voz do Senhor, é algo que sempre vem edificar o nosso coração. E curioso estar falando isso com os irmãos, de ouvir, porque tem tudo a ver com o que eu vou ministrar nesta tarde, nesse início de tarde aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre oração. Um tema muito conhecido que a gente faz, que a gente realiza, às vezes de forma até automática, não é verdade? A gente realiza a oração de forma talvez religiosa, costumeira, e às vezes a gente não nota o poder e a relevância que existe na oração. Existem alguns autores que definiram o que é oração. Alguns deles citam que oração não é algo que eu faço, mas oração é um lugar onde eu vou, dando alusão ao texto do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote ia uma vez ao ano na presença de Deus, e ele ali em oração entrava na presença de Deus, cheio de sininhos, com uma corda amarrada. E aí, caso Deus não perdoasse o pecado do povo, ele era fulminado pela presença do Senhor. Então, as pessoas do lado de fora o arrancavam, da presença de Deus, porque Deus não tinha perdoado o pecado. Caso Deus perdoasse os pecados, ele sairia, e depois agradeceria a presença de Deus. E então, dentro dessa narrativa do Antigo Testamento, alguns autores trabalham que oração não é algo que eu faço, mas é um ambiente onde eu vou. Eu não sei se você já se deparou que quando você está aflito, angustiado, triste por algum motivo, e você vai à presença de Deus em oração e você sai dessa presença de forma restaurada, transformada. Isso tudo é o que dá a certeza de que a oração ela tem poder. Então, eu quero falar sobre esse tema muito relevante. O tema que é a base da fé cristã. Eu sei que a fé cristã, ela existe algumas bases espirituais, alguns fundamentos espirituais. O jejum é uma delas. A prática da leitura da palavra de Deus é um fundamento cristão. A oração também faz parte desse fundamento cristão e faz parte daquilo que nós chamamos de disciplina também espiritual. Então a oração ela tem essa capacidade de nos colocar num lugar, nos colocar numa presença essa gloriosa, E às vezes geograficamente a gente pode estar assim em oração no quarto, na sala. Fisicamente você pode estar em um lugar, mas no fundo do seu coração, da sua alma, você entra num lugar chamado lugar da presença de Deus. E nessa presença que nós vamos através da oração, a gente vê o Senhor transformando a gente, o Senhor tirando da gente, o Senhor Ele enxugando as nossas lágrimas. Você vê o Senhor tocando no nosso coração. Tudo isso pelo caminho da oração. E aí o texto que eu quero usar como base é a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6 é a base do Sermão do Monte, você sabe muito bem disso. O Senhor sobe no monte para ensinar os seus discípulos muita coisa. E uma das coisas que Jesus ensina é a oração do Pai Nosso. Oração que nós repetimos, conhecemos de
Jericó, sabemos de cor e salteado, mas o Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é o mesmo sermão, porém dividido em 3 capítulos diferentes de Mateus. É uma sequência de ensinamentos pedagógicos, onde ele coloca situações importantes para os seus discípulos. No Sermão do Monte, Jesus vai relatar as principais, aquilo que ele vai deixar para nós como principal fonte de ensinamento de Jesus para a nossa vida. E olha só então, Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: vocês, e aí ele direciona a palavra aos seus discípulos, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando eu falo um tema como esse, ou quando eu coloco para vocês um tema como esse, o que vem no coração quando escutamos um tema como esse? Oração. Na verdade, quando escutamos um tema como esse, é que nós temos a certeza de que através da oração precisamos de estratégia, de força, coragem para continuar nesse mundo tão difícil em que vivemos. Dentro da realidade de cada um aqui que me ouve, a gente poderia perguntar: que oração fazer? Como devo orar? Acho que essa é sempre uma grande pergunta. Quando eu falo de oração, um tema muito comum, sempre vem no nosso coração, na nossa mente: como eu devo orar? Pastor, qual é a forma certa de orar? Pastor, eu estou passando por essa situação hoje, mas não sei como orar. Estou vivendo essas experiências aqui no trabalho, mas eu não sei como orar, não sei o que dizer, não sei o que falar. E às vezes essas perguntas invadem a nossa mente e o nosso coração, porque talvez a gente não sabe o que falar. Tão pressionado da vida, tão impactado com os problemas, tão infiltrados nas angústias, nas nossas entranhas, que a gente se vê numa situação que as palavras não vêm à mente. E às vezes não tem o que dizer, a gente não tem o que falar, a gente não sabe as palavras certas. Talvez por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é que intercede por nós, né? Porque há momentos que a gente não sabe o que dizer. Deus escuta apenas o nosso coração e a gente não sabe o que falar, o que dizer em oração. E às vezes eu sei, meu irmão, que você já passou por situações que você não tinha mesmo o que dizer, nem o que falar. E o que te sobrou foram lágrimas. O que te sobrou foram um contentamento, um silêncio diante da presença do Senhor. Então hoje, meu irmão, eu queria conversar com vocês sobre esse tema, oração. Qual então deveria ser a oração nossa de todos os dias? Ou que oração que ajuda a gente a colocar o nosso coração no seu devido lugar? Qual é a oração que nos ajuda a colocar o nosso coração no devido lugar? Eu quero sugerir aos irmãos aqui esse texto que lemos. Ora, essa oração que lemos foi Jesus que nos ensinou. Então, ela é insuspeita. Ela começa afirmando algo extraordinário, meu irmão e minha irmã. Sabe qual é a palavra aqui extraordinária que Deus traz para nós nessa primeira parte da oração? É que Deus sim pode ser chamado de Pai. Olha que oração maravilhosa que Jesus nos ensina. Diante de tantos dilemas, diante de tantas situações que vivemos, quando a gente vai em oração em Deus, quando a gente busca Deus em oração, nós podemos chamar Deus de Pai. Como aquele pai que fica aguardando o filho que volta, o filho pródigo. Aquele pai que fica aguardando de braços abertos o filho chegar na tua presença. É aquele pai que tolera o filho também que não vai, o filho mais velho que fica dentro de casa, o religioso. São características de um pai que recebe, mas também o pai
que acolhe a frustração, que acolhe, sabe, os percalços da vida, as questões da vida. É esse Pai. É esse Pai. E que bom, meu irmão e minha irmã que me escuta, que quando você ora, você pode levantar a sua cabeça, olhar para o céu e saber que Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele cuida. E quando você vai à presença dEle em oração, você encontra um Pai amoroso. Você encontra o Pai de braços abertos. Você encontra um Pai que está disposto a te amar, a cuidar de você e a acolher a sua oração, mesmo quando essa oração te falta palavras. Ou seja, um Pai amoroso e extremamente paciente. O Pai que concede tempo e espaço a todos nós. E Jesus, ele faz jus de ser chamado como Pai, porque ele se porta o tempo todo como um Pai. O tempo todo que Jesus veio aqui entre nós, esteve entre nós, ele se comportou, ele reagiu conforme um bom Pai. Só Jesus ensinou isso, meu irmão. Nenhum outro Deus ensinou isso, apenas o nosso Mestre. Apenas o nosso Mestre ensinou isso, que podemos ter a relação com Ele em oração e podendo chamar Ele de Pai. A outra coisa linda que esse texto nos ensina é que Jesus ensina que o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Então, se no primeiro momento a gente vê Deus como Pai, no segundo momento, vemos o nosso próximo como irmão. Olha que coisa maravilhosa. Vendo Deus como Pai, a gente consegue ver o outro, esse que está do seu lado aí, como irmão. Então, é uma oração que nos ensina a ver o outro e faz ver o outro como um irmão. A oração que nos ajuda a superar o obstáculo da vida é a oração que a gente faz vendo o outro como nosso irmão. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o que aflige o nosso coração são relacionamentos. O que aflige a nossa vida, a nossa espiritualidade, o que nos afeta diretamente, e se você for parar para pensar, algumas coisas que te atribulam hoje não são coisas materiais, mas às vezes são pessoas. E nessa oração que Jesus nos ensina, ele ensina a gente chamar Deus de Pai, mas não meu Pai, nosso Pai. Ou seja, Deus querendo curar a nossa vida em todos os níveis da nossa relação, em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Se é o outro que nos atribula, se é o próximo que nos tira a paz, Jesus está nos ensinando que através da oração, ele também recebe Deus como Pai e nos ajuda a nos relacionarmos de maneira a chamar o outro de irmão, nessa oração que Jesus nos ensinou. E finalmente, chegamos na parte em que lemos, chamamos Deus de Pai nosso e depois lemos algo muito interessante: santificado seja o teu nome. Olha, isso, quando nós lemos isso, quando nós pronunciamos isso, nós temos a certeza que isso coloca algumas coisas no seu devido lugar. Isso ajuda a gente a resolver muita coisa. Quando a gente pede: Senhor, santificado seja o teu nome. Santifica o teu nome em mim. Olha o que Jesus está nos ensinando e abre o teu coração para isso. Santifica o teu nome em mim. Ou seja, tira o que precisa ser tirado, conserta o que precisa ser consertado, muda o que tem que ser mudado, ponha no seu lugar as coisas que precisam voltar ao seu devido lugar. Ou seja, quando eu peço ao Senhor para santificar o seu nome, ou quando eu digo santificado seja o teu nome, nós estamos orando e nós estamos fazendo essa oração: Senhor, tira de mim o que precisa ser tirado, conserta a minha vida, muda o que precisa ser mudado, ponha as coisas no devido lugar, coloca mesmo, Pai, os valores no seu devido lugar. Tira, Pai, esses valores que ao longo do tempo eu adquiri de forma errada, de forma que substituiu o seu lugar no meu coração, Pai. Santificado seja o teu nome em mim, Senhor. Conserta a gente
conserta a nossa história, conserta a nossa vida, conserta nosso coração, conserta a nossa índole, conserta a nossa alma, conserta tudo, Senhor, por amor do seu nome. Essa oração, meu irmão e minha irmã, ajuda a gente a resolver algumas coisas em nós. Porque a gente acha que oração é colocar Deus nas nossas mãos. Mas, na verdade, a oração coloca a gente na mão de Deus. E é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nesse tempo que me falta, e são 2 pontos apenas. O primeiro ponto é esse ponto que eu disse. A oração me coloca nas mãos de Deus. Então, se você puder repetir comigo, diga comigo: a oração me coloca nas mãos de Deus. A oração que ajuda a gente, sabe, a resolver algumas questões, é a oração que coloca Deus. Não é a oração, na verdade, que coloca Deus nas nossas mãos para ser manipulado pela gente ou fazer o que a gente quiser. Mas a oração que ajuda a resolver bastante coisa é a oração que nos coloca nas mãos de Deus para que Ele possa nos abençoar, transformar e finalmente experimentar a profundidade da sua salvação. Então, quando lemos um texto como esse, santifica, Pai, o teu nome, a gente está dizendo: Pai, eu estou nas tuas mãos. E às vezes a gente usa a oração para manipular Deus a nosso favor. Às vezes a gente usa a oração para dizer: Senhor, faça a minha vontade. Senhor, faça o que eu quero. E quando eu oro assim, na verdade, eu estou colocando Deus nas minhas mãos. E eu que manipulo, e eu que faço. Na verdade, a oração que nos ajuda a consertar algumas coisas em nós é quando a gente faz oração: Senhor, santifica o teu nome em mim. Quando eu faço essa oração, meu irmão, é eu que me coloco nas mãos do Senhor. É a minha vida que vai de encontro às mãos do Senhor. E é isso que vai dar força a gente, meu irmão. É isso que nos vai dar força para superar os desafios que temos nessa vida. Porque isso não é mágica. Isso é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Isso é Deus nos dando consciência. É Ele nos dando competência, orientando o que temos que fazer e nos levando a fazer o que precisamos fazer. Olha que interessante, isso é Deus mudando a nossa história. Quando eu digo: Senhor, eu estou nas tuas mãos, é eu que estou colocando à disposição para o Senhor fazer o que o Senhor quer na minha vida, Pai. E isso muda a nossa vida. Isso é Deus mudando a gente na história. Isso é Deus corrigindo e nos carregando no colo. A oração que ajuda a gente a resolver algumas questões é essa oração que nos coloca nas mãos de Deus. É a oração que nos faz dizer: Senhor, santifica o teu nome. E isto é a oração para todas as horas. Quando faltar o que dizer, ou seja, quando você olhar para o seu filho e não saber mais o que orar por ele, ore o seguinte: Pai, santifica o teu nome na vida do meu filho. Por isso que essa oração, ela serve para todas as horas e para todos os momentos. Quando a gente não souber mais o que orar, quando a gente não souber mais o que dizer, eu trago aqui uma sugestão. Ore assim: Pai, santifica o teu nome, Pai. Santifica o teu nome. Quando você não sabe mais o que orar para o seu marido, para a sua esposa, você aí que está vivendo, sabe, um momento difícil na sua vida familiar, no seu trabalho, ou quando faltar as palavras, diga: Pai, santifica o teu nome na vida do meu marido. Santifica o teu nome, Pai, na vida da minha esposa. Santifica o teu nome, Pai, na vida do meu vizinho. Santifica o teu nome, Pai, na vida do meu patrão, na vida do meu funcionário. Santifica o teu nome, Pai. É o que Jesus nos ensinou. Quando as coisas estiverem confusas, quando o caos parecer fazer parte da sua realidade e você não souber mais o que dizer, você pode se ajoelhar e dizer: Pai nosso, que estás no céu, santifica o teu nome na minha história, na minha vida, na minha casa, no meu lar, aonde quer que eu esteja. Isso vai fazer Deus
consertar a gente, consertar as nossas circunstâncias e consertarmos nas circunstâncias. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, com as irmãs, a oração, ela vai consertando a gente aos poucos. É verdade. A oração vai consertando a gente aos poucos. E a palavra é consertar mesmo. Não é fazer o que a gente quer, é fazer o que precisa ser feito. A oração me dá essa consciência. Deus, o que precisa ser feito? O que o Senhor quer que eu faça, Pai? O que o Senhor quer que eu produza, Senhor Jesus? Fala comigo, Senhor. Não é fazer o que a gente deseja, é fazer a gente desejar o que tem que ser desejado. Olha o poder da oração, meu irmão. Olha o poder da oração, minha irmã. É muito mais profundo, é muito mais rico. É por isso que Jesus falou: vós orareis assim. Essa oração é para nós, essa oração é para aqueles que se identificam como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Vós orareis assim. Meu irmão, a oração ajuda a gente a consertar algumas coisas que saíram do lugar. Talvez você está aí ansioso, ansiosa, é porque talvez você colocou algo no seu coração que não está preenchido, que não está sendo preenchido de maneira completa. E aí Deus precisa arrancar isso que nós plantamos para que haja mais paz, para que haja mais harmonia, para que haja mais tranquilidade. Então, a oração ajuda a gente a ser consertado aos poucos. E aí, nessa profundidade dessa oração que Jesus nos ensina, ele fala algo muito interessante. Olha, vocês precisam orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Deus vem para santificar o nome dele, meu irmão, ele resolve tudo. Ou seja, quando Deus vem para santificar o nome dele, ele resolve tudo que precisa ser resolvido. Escute isso, meu irmão. Deus vai vir de encontro ao seu coração, às suas necessidades, para resolver coisas. E quando nós pedimos: Senhor, santifica o teu nome em mim, ele vem para consertar tudo. Ele vem para tirar o que precisa ser tirado e ele vem para colocar o que precisa ser colocado. Ele vem para suprir todas as nossas necessidades. Ele vem para suprir tudo aquilo que precisa ser suprido. Aprendemos e compreendemos sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Que Deus santifique sempre o seu nome em nós, para a sua glória. Com isso, nós iremos aprender a viver no seu reino e fazer a sua vontade. Que Deus santifique sempre o seu nome em nós, para a sua glória. Com isso, nós iremos aprender a viver no seu reino e fazer a sua vontade. Então, meu irmão e minha irmã, que nesta tarde, que a gente possa aprender e compreender sua vontade. Essa vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. A nossa vontade nem sempre é boa. A nossa vontade nem sempre é perfeita. A nossa vontade pode até sim ser agradável em alguns momentos para nós. Mas olha, a vontade derramada por Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Que Deus, meu irmão, nessa tarde te abençoe. Que você possa, no nome do Senhor Jesus, ter esse momento em oração, para que você possa sempre estar em oração diante do Senhor, a saber que o maior beneficiado da oração, de estar em oração, vai ser você, vai ser o seu coração. Você vai sentir cada vez mais o Senhor te consertando, tirando coisas, colocando coisas, o Senhor alimentando você de algo do reino dele para o seu coração. Então, meu irmão,
Fique com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração, que Deus possa te abençoar, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.